o Brasil está acompanhando o desastre que é o governo Bolsonaro. A CPI no Senado está confirmando o que todos nós vínhamos dizendo, que este governo patrocinou a morte de milhares de pessoas. São 557 mil pessoas mortas no país, um verdadeiro genocídio. E a CPI está vendo de perto que, de fato, o governo Bolsonaro, e diretamente o presidente Bolsonaro, era, por exemplo, contra as vacinas. Todas as vacinas que vinham para o Instituto Butantan, para o Fiocruz, ele era contra. Mas, em algumas situações, ele se envolveu para que viessem vacinas para o Brasil. Mas naquelas onde tinha uma empresa intermediária para poder negociar propina, superfaturamento, corrupção. Então nós temos, na apuração que a CPI está fazendo no Senado, a mostra e as provas agora do genocídio, portanto uma política genocida do presidente da República, e ao mesmo tempo um presidente corrupto. E essa corrupção, ela já estava presente nos milhões que foram abocanhados nas rachadinhas dos seus filhos, da sua família. E ao mesmo tempo, quando um colega deputado nosso foi aqui ao presidente e disse: presidente, tem superfaturamento nas vacinas, tem propina nas vacinas, tem corrupção nas vacinas, na compra de vacinas. E ele disse: bom, isso deve ser problema do líder do meu governo na Câmara dos Deputados. Ele que disse isso. E foi um deputado bolsonarista que fez esse depoimento lá na CPI. O presidente, portanto, sabia que tinha corrupção, nada fez, portanto, prevaricou. E a questão está em grande debate, hoje, inclusive, com audiências, e várias apurações serão feitas ainda na CPI, no Senado da República. Portanto, nós temos uma situação de um presidente genocida, com corrupção no governo, e o fato de ontem, que repercutiu em toda a imprensa, no dia de hoje no país, é que além de genocida corrupto, é mentiroso. A confusão, as mentiras, o uso de fake, principalmente no tema para questionar as instituições, as entidades democráticas da sociedade brasileira e principalmente o sistema eleitoral, ao questionar a urna eletrônica, ao dizer que teria provas de que houve fraude e em nenhum momento apresentou provas se teve essa fraude. Ao ponto que colocou perante a sociedade suspeição sobre o processo eleitoral do país e fez uma ameaça à democracia no Brasil, que se não tiver eleição com urna impressa, com voto impresso, não teria eleições no ano que vem. Mas quem é o Bolsonaro para dizer se vai ter ou não vai ter eleição? Ele foi presidente eleito para ser presidente de 4 anos. Mas ele, ao questionar, e esse é exatamente um conceito de quem tem atitudes ditatoriais, gerar confusão permanente na sociedade, questionar as instituições, colocar sob suspeita o processo eleitoral da urna eletrônica, é para impor o seu governo e para que as pessoas façam um debate na sociedade, para não fazer o real debate que está na sociedade brasileira, que são as rachadinhas, que é o genocídio, que é a corrupção, que é a fome, que é o povo buscando osso em supermercado, em açougue, porque não consegue comprar mais carne para fazer o seu churrasquinho. Então essa decisão, veja bem, do Tribunal Superior Eleitoral, que abriu um processo de investigação, que deu um prazo para que o presidente dissesse: está bem, você tem fraude, traga as provas. E ele não trouxe, porque elas não existem. Portanto, é fake. Portanto, é mentira. Então nós estamos perante uma situação de um presidente genocida, corrupto e mentiroso. E é isso que ele vai ter que responder.
E aí eu quero, deputados e deputadas, falar com essa casa. Essa casa está votando pautas aqui que são propostas por este governo, com essas características. E a mentira que ele colocou na questão do voto impresso, em relação ao questionamento à urna eletrônica, é a mesma mentira que é apresentada aqui reiteradamente nas votações. Precisamos votar o teto de gastos, porque daí vai gerar emprego, aí a economia vai crescer. Se votou o teto de gastos, a economia não cresceu, nem gerou emprego. Precisamos fazer o PPI, que é o preço paridade internacional da Petrobras. Precisamos desmontar a Petrobras, diminuir as nossas refinarias. Estão fazendo um processo de privatização nas refinarias. Isso estaria, inclusive, a troca do presidente da Petrobras. Foi dito aqui por vários líderes do governo que o preço do diesel, que o preço da gasolina, que o preço do gás iria baixar. Bom, estão vendendo, entregando a Petrobras e mentiram para a população brasileira. O preço do diesel não aumentou para o agricultor, o preço do diesel não aumentou para o caminhoneiro que está começando a fazer suas manifestações, o preço da gasolina não aumentou, já está em R$6 em alguns lugares. Eu nem falo do gás de cozinha, que na eleição ele prometeu R$35 para o preço do gás de cozinha. Sim, quem trabalhou para eleger o Bolsonaro acreditou na mentira de que o botijão de gás estaria R$35. Está em alguns lugares a R$100. Mentiram para a população brasileira, enganaram o povo. Disseram que se vendesse a Eletrobras, o preço mudaria para as pessoas. Bom, a Petrobras está aumentando o preço da energia, já estamos com bandeira vermelha, corremos o risco de ter um blackout lá para frente, e a Eletrobras vendida, uma ilusão para o povo brasileiro, foi mentido para o povo brasileiro. Ou eu poderia falar da reforma da Previdência, que foi também dita que ia gerar emprego, desenvolvimento, podia falar de tantas outras reformas, de tantas outras medidas, ou então, o que está para ser votado nos próximos dias, que se venderem os Correios, vai melhorar a situação. Gente, privatizar os Correios significa, para as encomendas, aumentar o custo para quem paga. Significa, talvez em alguns lugares do país onde está o Correio, essa entidade mais histórica que nós temos no Brasil, talvez não chegue uma encomenda, um pedido, porque lá estão os Correios. Ou aqui nós colocarmos outras votações que são enganações para a nossa população, porque tudo que é prometido não acontece. Então, nós queremos não ficar com a mentira, nós queremos a verdade. E a verdade é que o povo está morrendo porque faltou vacina. E se tivesse logo a vacina, agora que o povo está vacinado, os índices estão diminuindo. Ainda tem mortes, infelizmente, mas tantas outras nós podíamos ter evitado. Eu quero falar da verdade. Eu quero falar da verdade de um povo que está passando fome, que está numa notícia horrível para o Brasil, onde o nosso governo do Lula e da Dilma tinha tirado o Brasil do mapa da fome, e agora pessoas fazem fila para pegar um osso no açougue, enquanto tem superfaturamento de filé mignon e de picanha por parte de licitações do governo. Então eu quero ficar com a verdade. Privatizações fazem mal para o Brasil. E a pauta que esse governo apresenta é desse governo com essas características, do genocídio, da corrupção e da mentira. E eu quero a verdade. Eu quero votar nessa casa a abertura do processo do impeachment, porque crimes não faltam. São mais de 120 pedidos já de impeachment. Aqui tem um super pedido de impeachment em cima de crimes cometidos pelo governo. Eu quero falar da verdade, da necessidade de ter um auxílio emergencial não de R$150, mas de R$600 para a população brasileira, para sairmos desse fosso entre os mais ricos e mais pobres. Eu não quero a mentira, eu quero a verdade. Por isso são esses projetos que nós temos que votar.